Olá! Estamos aqui novamente a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Mas afinal, o que são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos, como o próprio nome diz, eles são utilizados para indicar a posição de alguma coisa, de algum elemento. Pode ser pessoa, do discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero masculino e feminino e número singular e plural. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alteração na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela e esta. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso, isto, aquilo. Aqui eu tenho o quadro dos pronomes demonstrativos variáveis em gênero e número. Pronomes demonstrativos no singular, feminino, esta, essa, aquela. No plural, estas, essas, aquelas. No masculino, este, esse e aquele. No plural, este, esses e aqueles. Eu tenho aqui algumas frases com os pronomes demonstrativos. Primeiro, essa camisa é muito linda. O essa aqui, ele está demonstrando o quê? Demonstrando a camisa. Aquelas bicicletas são boas. Aquelas, pronome demonstrativo, está demonstrando o quê? A bicicleta. Este casaco é muito caro. O que é muito caro? Este casaco. Ou seja, todos os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar as coisas, que podem ser objetos ou até pessoas mesmo. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. O que foi que eu perdi, gente? Aqueles bilhetes. Atenção! Segue algumas dicas de uso dos pronomes demonstrativos. Por exemplo, este computador é meu. Olha o pronome aqui. Quando que eu vou usar o este, o esta, o estes, o estas e o isto? Quando o elemento está perto da pessoa que está falando. Por exemplo, eu estou falando que este computador é meu. Se eu estou falando este, porque o computador está próximo a mim. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Ou seja, eu estou dizendo que as anotações que a Carolina fez, eu estou demonstrando que as anotações dela estão próximas a mim. Eu estou falando, então, eu utilizo esta, este, esta, estas, isto, porque está próximo a mim. Segundo caso, quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar esse, essa, esses, essas, isso. Exemplo, esses lugares estão reservados. Outro exemplo, de quem é essa bolsa que você está segurando? Quando está próximo, eu utilizo esses pronomes para demonstrar, ok? E o terceiro caso, quando o elemento não está com a pessoa quem fala e nem com a pessoa com quem se fala. Por exemplo, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Ou seja, nesse terceiro caso, nós vamos utilizar esses pronomes para demonstrar algo distante. Vamos ao exemplo. De quem são aquelas coisas ali jogadas? Nós estamos dizendo, olha o pronome, aquelas. A gente está falando de algo que não está próximo, ou seja, está distante. Por isso que eu vou utilizar aquelas. Outro exemplo. Aquele prédio é o mais alto da cidade. Está demonstrando que aquele prédio significa que o prédio que eu estou falando, ele está longe de mim. Por isso eu vou utilizar aquele. Veja o quadro abaixo com os exemplos.
Primeira pessoa, eu tenho os pronomes, segunda pessoa e a terceira. Localização do elemento. Quando o elemento está com a pessoa que se fala. Isto é meu. Ou seja, quando eu estou falando algo que está próximo de mim, como foi no caso do computador, este computador é meu, eu utilizo este, esta, isto, estas, porque está próximo. Segundo caso, quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz. Terceiro caso, quando o elemento não está com a pessoa quem fala e nem com quem a pessoa se fala. Por exemplo, aquilo é muito bonito, está distante. Toda vez que estiver distante, eu vou utilizar aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.